Nesse nosso último vídeo dessa série desse ano sobre a Reforma Protestante, eu quero abordar um pouco as grandes transformações e as grandes contribuições, as consequências que a Reforma Protestante trouxe, não apenas ao mundo daquela época, mas contribuições que perduram até os nossos dias. Caso você queira entender alguns aspectos um pouco mais centrais da reforma, eventos mais particulares, eu vou deixar aqui em cima um card para você localizar o vídeo do ano passado, os vídeos do ano passado. Eu fiz também uma sequência e lá eu coloco como a reforma se desenvolveu, o que aconteceu antes, o movimento da pré-reforma, os principais pré-reformadores, o que aconteceu com eles. Basta você acessar e assistir, você vai ter todas essas informações. Esse ano eu escolhi fazer algo um pouco diferente. Eu fiz um levantamento histórico, um levantamento político, fiz um levantamento teológico do ponto de vista da soteriologia, quais são as principais diferenças entre as igrejas reformadas, quando a gente chama aqui de igrejas reformadas, as igrejas que surgiram a partir da reforma. Claro que hoje a gente tem uma diferença quando se usa esse termo, Mas a intenção foi mostrar as diferenças da soteriologia, da doutrina da salvação. E nesse último vídeo eu quero te falar de alguns aspectos históricos que a reforma foi, na maioria das vezes, a mola precursora e, em algumas das vezes, o próprio motivo de ser, o próprio motivo de existir. E eu quero começar te falando que, embora a reforma tenha sido um evento na Alemanha, ou pelo menos de origem na Alemanha, a reforma não ficou circunscrita à Alemanha. A reforma alcançou a Europa e, por óbvio, a reforma produziu dentro da própria Igreja Católica uma inquietação. O Papa foi obrigado a rever algumas posições, como, por exemplo, a questão do enriquecimento de alguns párocos, o comportamento de alguns padres, de alguns bispos, a própria estrutura eclesiástica. Surge então um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Como eu disse lá no nosso primeiro vídeo, esse movimento hoje recebe outro nome, mas a gente ainda tem, na maioria dos livros de história, essa classificação, movimento Contra-Reforma. Basicamente, esse movimento quis trazer mudanças à Igreja Católica Apostólica Romana, e enfrentar o protestantismo, enfrentar o movimento reformado. Por quê? Porque a reforma fez com que a Igreja Católica perdesse força, porque a Igreja perdeu domínio, então ela perdeu força, ela perdeu influência. A Contra-Reforma quis, de alguma maneira, recuperar esse domínio. Então nós vamos ver várias atitudes de Roma tentando recuperar esse domínio. Uma dessas atitudes, eu não vou aqui falar do movimento, eu quero comentar apenas uma, foi o movimento conhecido como o projeto de evangelismo ou de evangelização, conhecido como as Companhias de Jesus, os jesuítas, cujo fundador foi Inácio Loyola. Qual era o objetivo dos jesuítas? Evangelizar prioritariamente os novos povos, para que os protestantes não pudessem chegar até aqueles povos e evangelizá-los antes. Então, foi uma tentativa da igreja de ampliar a sua influência, de ampliar o seu domínio, de levar o seu domínio teológico, religioso, para nações que ainda não conheciam o protestantismo. Por exemplo, a América do Sul. Inclusive, é um filme fantástico a esse respeito. Sugiro que, se você tiver tempo, assista, chamado A Missão, que ele vai tratar exatamente desse tema. Filme muito bom. A gente observa, então, por exemplo, quando você estudou História lá no Fundamental, você viu que quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o primeiro ato de Pedro Álvares Cabral foi celebrar uma missa.
não é? Estava ali sendo estabelecido um domínio católico, não é? E qual foi a atitude dos padres que aqui chegaram? Evangelizar os índios, catequizar os índios, não é? Por quê? Porque era preciso fazer isso antes que protestantes chegassem aqui e evangelizassem. Então, a Contra-Reforma, grosso modo, foi uma tentativa de conter o avanço do protestantismo e também de produzir algumas pequenas mudanças dentro da igreja, porque havia quase que uma opinião generalizada de que daquela forma a igreja não conseguiria mais se impor, né? Então algumas mudanças foram propostas, nada muito significativo, né? Depois você pode estudar aí a respeito do Concílio de Trento, a gente pode até, caso tenha interesse, a gente pode até fazer um vídeo aqui a respeito, mas vocês vão perceber que não aconteceram assim mudanças muito significativas. Mas e o que a reforma trouxe? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, e como educador há mais de 27 anos, eu quero te dizer que, na minha opinião, a maior contribuição da reforma foi a tentativa de se alfabetizar todas as pessoas. Porque havia no coração dos reformadores o desejo sincero de que as pessoas pudessem ler a Bíblia. E para que elas lessem a Bíblia nos seus idiomas nativos, né, elas precisavam ser alfabetizadas. Então, a reforma os reformadores começam a produzir a criar uma grande influência para que escolas fossem criadas. E escolas que atendessem a população em geral, não apenas os ricos, não apenas os burgueses. Então, as primeiras escolas, que a gente pode considerar de escolas públicas, são uma consequência direta da ação dos reformadores, especialmente na Alemanha e na Suíça. Então, se hoje nós temos escolas públicas, e se nós temos universidades públicas, nós devemos isso, eu não vou dizer exclusivamente, mas em sua maior parte, ao movimento da reforma. Por exemplo, uma das maiores universidades do mundo, a quarta maior universidade da Europa, é a Universidade de Genebra. Quem fundou a Universidade de Genebra? João Calvino, um reformador, não é? Então, o movimento ligado a João Calvino. Então, nós temos assim, se a gente para pensar, a gente tem na Europa, as grandes universidades da Europa vieram da reforma, seja na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, né? Foram assim, os principais focos, né? Porque a Espanha era católica romana, né? A França ainda também estava muito ligada ao catolicismo, mas a gente tem uma grande influência dos reformadores no processo de alfabetização das pessoas. Então, primeira grande contribuição da reforma, a criação de escolas, e escolas que atendessem a todas as pessoas. É claro que a gente não, e nem temos tempo aqui para a gente discutir métodos, né, de alfabetização, porque nós estamos afastados no tempo, não é? E afastados culturalmente. Então a gente precisaria de muito tempo aqui para a gente abordar isso, mas eu quero deixar claro esse ponto. Agradeça aos reformadores por existirem escolas públicas, por existirem universidades públicas, por essas escolas serem escolas universais e não ligadas a apenas uma classe social. A segunda grande contribuição que eu quero abordar da reforma foi o grande salto para o desenvolvimento econômico. E por que isso aconteceu? Talvez isso até te surpreenda, né? Mas a reforma foi um motor para o desenvolvimento econômico. E por quê? Há um livro interessantíssimo chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quem escreveu esse livro foi Max Weber e Engels, não é? Max Weber, nesse livro, ele explica por que o capitalismo e por que o lucro do capitalismo não são malditos. Por que uma sociedade capitalista pode se desenvolver?
por que que o capitalismo pode fazer com que haja desenvolvimento social. Olha só, nós estamos falando de século XVI, século XVII, aliás, século XVII, né? E as ideias de Weber foram recepcionadas por aquele povo, a burguesia se fortaleceu. E aqui eu não quero fazer nenhuma apologia, nenhuma ideologia política, mas o desenvolvimento que aconteceu no mundo pós Idade Média, né? Então Idade Moderna, Idade Contemporânea, aconteceu graças ao capitalismo. É evidente que, como qualquer modo de produção e de acúmulo, né, de capitais, o capitalismo gerou também desigualdades sociais. Mas foi o capitalismo quem desenvolveu o mundo. Não foi o socialismo, é exatamente o contrário. O socialismo atrasou o mundo, né? Mas, como eu disse, nós não queremos aqui gastar tempo abordando ideologia política. Então, a segunda grande contribuição da reforma, desenvolvimento econômico. Por quê? Porque conseguiram tirar da cabeça das pessoas a ideia de que lucro era maldição, de que pagar para alguém trabalhar, comprar o trabalho de alguém, pagando para aquela pessoa um valor que era inferior ao que você recebia em troca pela oferta daquele trabalho, era algo pecaminoso. Então, né, e até porque, se a gente for falar aqui, abrindo um parênteses aí, se a gente for falar teologicamente, né, isso é um absurdo. Pensar que lucro é pecado é um absurdo. É lógico, é evidente que a opressão, qualquer que seja ela, é pecado. Qualquer que seja pelo modo de produção, seja pelas ideias, seja pela corrente filosófica, se há uma opressão, se há algo que está subjugando o ser humano, isso não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Mas o fato de alguém ter lucro não é por si só pecado. As ideias, então, naquele século, né, século XVII, começam a ser libertárias nesse sentido. E a gente tem uma grande revolução que vai, algum tempo depois, ser chamada de Revolução Industrial, e essa revolução gerou grande desenvolvimento econômico. Se pergunte por que os países com maior influência protestante ou com maior influência reformada são os países mais desenvolvidos da Europa nos séculos 17, 18 e 19. Se pergunte por que a Inglaterra dominou a Europa. Se pergunte por que os Estados Unidos dominaram e dominam ainda o mundo. Se pergunte por que a Alemanha, menor do que Minas Gerais, é quase mais rica do que o Brasil, se a gente analisar de uma forma geral. Se pergunte por que nesses países o IDH é elevado. Se pergunte por que há um grande índice de pessoas que conseguem chegar a uma faculdade. Se pergunte e depois avalie isso olhando o modelo de sistema ou o modo de produção que esses países assumiram a partir do fim da Idade Média. Uma terceira influência direta da reforma e, como nos ensina Schaeffer, né, uma grande influência positiva da reforma foi a mudança na forma de se pensar a arte. Antes, a arte, se você pensar na arte até antes de Tomás de Aquino, você tem uma arte completamente voltada para a igreja, para os ofícios da igreja e uma proibição de se representar, de se pintar, de se desenhar, por exemplo, paisagens. A partir de Tomás de Aquino, nós vamos ter ali obras que são consideradas como marcos, né? A gente começa a ter artistas representando natureza, mas a partir da reforma, as artes sofrem uma grande mudança. É claro, alguns vão dizer, é evidente, havia um renascimento, havia ali um pensamento renascentista. Sim, eu sei, havia. Então,
Então nós vamos ver nesse período a popularização, por exemplo, das gravuras na Europa. A arte deixa de ser uma arte encomendada para a igreja. É importante a gente perceber isso. Eu quero aqui abordar com você uma consequência que não se trata de uma consequência material, mas uma consequência imaterial. A reforma trouxe para a discussão do homem comum o chamado da vocação. Acontece que esse chamado da vocação, que antes estava restrito a um chamado de vocação eclesiástica, passou a ser entendido como um chamado para uma vocação eclesiástica ou secular. Começa-se então a se estabelecer na cabeça das pessoas o conceito de que é possível que você seja um bom cristão, exercendo a função social, a profissão, o ofício que você tem, contribuindo para o cristianismo e contribuindo para a sociedade. De fato, segundo Latourette, essa foi uma das grandes contribuições da reforma. Os pequenos ofícios começaram a se tornar profissões reconhecidas. E essas profissões começaram não apenas a se solidificarem, mas até mesmo a estabelecerem classes sociais. Uma das consequências da reforma, nesse aspecto, foi o fato de que eu vou usar aqui uma palavra forte, mas só para você entender, de que algumas profissões saíssem dos clãs e passassem a ser exercidas por outras pessoas que não tinham tradição naquelas profissões. E, graças a Deus, isso trouxe um grande desenvolvimento para a ciência e um grande desenvolvimento também para a visão sociedade. Veja bem, vou te dar um exemplo bem simples. Isaac Newton, o grande Isaac Newton da ciência, da física, da matemática e da química, era um enteado, mas de um jurista. E quando Newton vai para a universidade, o que era natural? Newton se tornar um advogado, se tornar um juiz. Mas Newton escolhe estudar ciências, filosofia natural, e se torna um dos maiores cientistas da história. Essa ruptura, essa quebra de pensamento ou de maneira de pensar fez com que grandes nomes surgissem em diversas áreas. É evidente, e a gente não precisa ser romântico aqui, mas é evidente que se você nasceu em uma família onde todos são músicos, a tendência de que você se torne um músico é muito maior do que a de você se tornar um grande matemático. Até hoje nós percebemos isso. Mas o fato é que a reforma fez com que esse destino não fosse algo já sacramentado por uma tradição familiar. Nós vamos ver homens poderosos na Europa, homens de famílias milionárias, deixando tudo o que a família possuía, a tradição e o dinheiro, para se tornarem missionários. Por exemplo, nós podemos pensar aqui no grande Adoniran Hudson. Nós podemos pensar aqui no Prêmio Nobel da Paz, que era médico e que foi para a África para se tornar missionário. Nós podemos elencar aqui diversos outros nomes. O próprio John Wesley, que era um clérigo reconhecido pelo governo, pelo Império Britânico, e que abre mão disso, abre mão de salário, abre mão de prestígio, porque entendeu que a visão
a doutrina, a visão teológica da Igreja Anglicana não estava de acordo com o que ele cria e entendia das Sagradas Escrituras. A Reforma trouxe liberdade na forma de pensar, inclusive de pensar igreja e de se fazer igreja. Essa é uma herança imaterial, mas é uma herança importantíssima. Importantíssima. Infelizmente, nós estamos vendo nos nossos dias algumas pessoas que querem ressuscitar costumes medievais e que não tem nada, absolutamente nada a ver com a herança da Reforma. Não é? A Reforma, ela não apenas colocou o leigo na posição de um possível ministro das Sagradas Escrituras, mas também para que ele entendesse que não há diferença entre o clero e o leigo, para que ele entendesse que Deus não olha de forma diferente o clero e o leigo, para que ele não se sentisse menor do que o sacerdote no reino de Deus. Hoje, graças a uma boa parte, a uma compreensão errada de alguns textos da Escritura, especialmente os textos de Romanos, né? Romanos 13, por exemplo, muitas pessoas entendem que elas devem subjugar o pensamento dos outros ao seu pensamento dentro da igreja. Não é? O que, na minha singela opinião, é um retrocesso. É se pensar a igreja como se pensava no catolicismo da Idade Média, em que todos deviam ser submissos e subservientes ao pensamento do Papa, mesmo que o Papa estivesse tão afastado de Deus quanto o Polo Sul do Norte. Algumas pessoas querem retroceder, algumas pessoas querem pensar nessa igreja cristã, que não é a igreja cristã que surgiu da Reforma. Eu quero te sugerir, se você é cristão, eu quero te sugerir, estude sobre a vida de alguns homens, estude sobre a vida de Bonhoeffer, estude sobre a vida de Francis Schaeffer, estude sobre a vida de Tozer, A.W. Tozer, estude sobre a vida de C.S. Lewis, estude sobre a vida, ou melhor, leia 2 livros, Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill, e O Avivamento da Rua Azusa, de Barthelme. Veja como o Espírito de Deus agiu na igreja cristã e como o Espírito de Deus fez com que a igreja cristã se solidificasse. E perceba que algumas ideias, na minha opinião, ideias vinculadas muitas vezes à filosofia oriental e que nada tem a ver com o cristianismo, foram sendo implantadas dentro da igreja como sendo verdades bíblicas, sem que a Bíblia nada dissesse a respeito, ou dissesse o contrário. A reforma teve consequências, e uma delas foi fazer com que você, leigo, pudesse abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, orar a Deus, pedir ao Espírito Santo, autor da Bíblia, para que interpretasse para você o que está ali. E quando isso ainda fosse difícil para você, obscuro para você, você pudesse entender que a Bíblia explica a Bíblia e que se você se dedicar ao estudo da Bíblia, à oração, Deus irá revelar a você a sua santa palavra e tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. Que você possa refletir sobre isso e que a igreja possa crescer. Que a igreja possa crescer, não em número, mas na presença do poder e do Espírito de Deus. Até nosso próximo vídeo. Obrigado, que Deus te abençoe.